E agora vamos falar da União Soviética? Da União Soviética, vamos lá. Qual que é o lance Cara, é o seguinte, a União Soviética, quando começou a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos começaram a medir força, né? Veio corrida armamentista, corrida aeroespacial, uma porrada de corridas aí, e basicamente os dois países queriam mostrar que um era superior ao outro. Guerra Fria foi isso. Por que chamava Guerra Fria? Porque estava na iminência de acontecer alguma coisa de fato, mas não acontecia. Então ela era uma Guerra Fria, porque ficava todo mundo assim, meu, e aí? Será que alguém vai jogar uma bomba atômica na cabeça do outro aí em algum momento? Era uma guerra de tensão. Mas guerrear alguma coisa de fato nunca aconteceu, né? Entre esses dois países. Tiveram conflitos em outros lugares, tal, mas enfim. Então, os Estados Unidos faziam um determinado avião, os soviéticos iam lá e faziam um avião para ser melhor. Aí os soviéticos faziam um avião, os Estados Unidos iam lá, faziam... E ficava nessa, né? Só que... Espionagem pra caramba, né? De pegar muita espionagem, muito avião sobrevoando. Engenharia reversa, né? Demais, demais. Teve inclusive um caso de engenharia reversa na China, de um suposto Boeing 707 que caiu na China. Os chineses foram lá, pegaram e construíram um avião igualzinho, só que construíram acho que 3, não deu certo. Né? Porque engenharia reversa na aviação não é tão simples assim, né? Mas o que acontece é o seguinte, os Estados Unidos capitalista e os soviéticos socialista. Capitalista tem que ter o lucro ali no final da conta. Ou seja, você vai fazer esse negócio, esse troço tem que vender. Esse troço tem que dar certo. Se não der certo, cara, vamos perder dinheiro. Não vai dar certo. Socialista não tem tanto essa cabeça. Socialista é assim, faz. Vai com o dinheiro do Estado, faz, tem que fazer. Não deu certo? Larga lá, vamos para outro. Né? Basicamente essa é a diferença. Não é nem questão de ideologia política, é questão de como era na época mesmo. E os soviéticos, eles faziam muita coisa para mostrar que eles eram capazes de fazer. Então, eles inventaram máquinas que, se você olhar aquilo, você fala, cara, não tem como esse troço dar certo. Né? Tem um negócio chamado ecranoplano, já ouviu falar? Não. Ecranoplano é um avião que não voa exatamente. Ele voa a 1,5 metro da água, aproveitando um negócio chamado efeito solo. Ou seja, quando o objeto está se deslocando, esse objeto está deslocando uma massa de ar. Né? Essa massa de ar, quando ela bate no solo, ela volta e cria um colchão de ar entre o objeto voando e o solo. Né? Então, o ecranoplano voava aproveitando isso, porque ele não tinha asa suficiente para voar mais alto e ele era muito grande, muito pesado. Então, era um avião, ecranoplano, para fazer, bombardear submarino, essas coisas, né? É um troço completamente bizarro que eles fizeram. Então tinha muito disso. Faz o avião, maior avião, faz o primeiro jato, faz o avião nuclear, faz o avião não sei o quê. E muitos desses aviões acabavam não dando certo. Muito por questão comercial também. Porque o que acontecia? Os soviéticos, eles atendiam aquele lado oriental. Então atendiam países aliados, atendia a China, por exemplo, atendia outros lugares lá. Os Estados Unidos tinha a sua autossuficiência, atendia a Europa, por exemplo, então vendia muitos aviões e tinha uma quantidade muito maior. Os soviéticos já não vendia tanto avião assim, não vende até hoje, a Rússia no caso, né? A quantidade de aviões comercializados pelos russos é menor do que um americano, do que um europeu, por exemplo. Né? Então muitos aviões acabavam não dando em nada, acabavam comercialmente não dando em nada. Por exemplo, o Concorde, avião supersônico. Francês e britânico. É um consórcio entre os dois. E a Aeroespaciale da França e a... não lembro, não sei se é a BAC do Reino Unido, mas enfim. Só que eles fizeram esse avião com o objetivo de transportar pessoas numa velocidade supersônica. Os soviéticos não. Os soviéticos fizeram o primeiro avião supersônico a voar, na verdade, foi o dos soviéticos, não foi o Concorde. Só que foi uma cópia do Concorde, porque os soviéticos souberam que eles estavam fazendo aquilo, enviaram vários espiões para as fábricas britânicas e francesas, pegaram tudo quanto é documento que tinham, lançaram alguns meses antes o avião e voaram primeiro. Só que o avião era tão ruim que caiu 3, né? E os engenheiros esse é o Tupolev T144. E os engenheiros da Tupolev precisavam voar junto com esse avião para fazer as manutenções entre voos para garantir que estava tudo certo. Durante o voo? Não, entre voo. O avião pousava, já os engenheiros já estavam lá para ver se estava tudo ok. Só que é o seguinte, o território soviético era absurdamente grande.
Então você precisava de um avião com autonomia para cruzar isso. Só que o avião não tinha essa autonomia, nem voando supersônico. Então o avião não servia para nada. Eles, no fim, restringiram o avião a fazer um voo entre a capital do Cazaquistão e Moscou, só, uma vez por semana, porque eles tinham medo de fazer mais, o avião podia cair, e com os engenheiros da Tupolev a bordo para garantir que o negócio ia dar... Conclusão, durou um ano. Né? O Concorde durou 30 anos, né? E outra, umas coisas feias que eles fazem, né? Sim. Tipo o Lada. Lembra do Lada desse carro? Eu acho sensacional, Porque, cara, eles vão fazer um carro que só é forte e anda. Não tem essa concorrência de várias marcas pra ver qual é o carro mais bonito, qual é o carro com mais conforto. Os caras falam, velho, tem banco, não tem muito direção. essa de ter concorrência. Você pega lá, tem vários fabricantes de avião na União Soviética naquela época. É Tupolev, é Antonov, é Yakovlev, cara, enfim, tem uma porrada. Mas não era exatamente concorrente, era tudo do governo. Tudo do governo. Né? Então vão construindo, tem a Ilyushin faz o avião X para determinado objetivo, e assim vai. É claro que tiveram aviões que deram muito certo na União Soviética. Né? Claro, depois de errar pra caramba, os caras acertam alguma mas eles coisa. tinham mais, parece que eles tinham mais margem pra errar. Faz aí, vê se dá. Se não dá, encosta, vai pra outro. E vai fazendo, porque o objetivo é mostrar que nós somos melhores que os Estados Unidos. Isso nos Estados Unidos existia também. Claro. Colocar o homem na Lua foi exatamente isso. Mostrar para os soviéticos que agora nós estamos... beleza, vocês mandaram o primeiro satélite, o Sputnik. Vocês mandaram o primeiro cara, o Yuri Gagarin. O cachorro antes? O cachorro antes, né? A Lassie, né? A Laika. A Laika. Então agora a gente vai pra Lua, que é até a fala do John Kennedy, né? JFK. Nós escolhemos ir pra Lua. No início dos anos 60, acho que foi em 61 que ele falou isso. A gente vai porque a gente pode, alguma coisa assim, e né? nós escolhemos ir pra Lua. Então, cara, porque aí fala, pô, né? Os conspiracionistas adoram falar, porque nunca foi pra Lua, que isso é mentira, cara. Foi feito no estúdio. Cara, se fosse mentira, os soviéticos seriam os primeiros a desmascarar os americanos naquela época. Tava no auge da Guerra Fria. 1969, cara. Devia ter espião pra caramba. Pô, cara, devia ter até satélite vendo o negócio decolar e indo pra Lua. Então, se realmente não tivesse acontecido, os soviéticos teriam trazido isso à tona, porque era interessante pros soviéticos desmascarar os americanos. Os americanos colocaram o primeiro homem no espaço também pra mostrar pros soviéticos. Que foi o programa Mercury lá, que inclusive tá tendo agora a série no Disney Plus, bem legal a série. Assim, cara, a discussão o tempo inteiro. Os soviéticos estão indo na frente, cara, os caras estão ganhando da gente. A gente tem que fazer alguma coisa, né? E aí veio a história da Lua. Vai falar, por que não voltaram pra Lua? Mas voltaram 6 vezes. Pra você entender o que era a Guerra Fria, é a mesma coisa que a gente tem com os argentinos, futebol. Só que os caras tinham com tecnologia. Os caras tinham bomba atômica. Com bomba atômica. A gente não, tá? É Messi ou Pelé? Os caras não, tava em outro lance. Exatamente. Cara. Então falar, não, porque foram uma vez, isso foi uma grande fraude. Não, eles foram 6 vezes. O programa começou antes da Apollo 11, algumas sondas orbitaram a Lua antes da Apollo 11 pousar lá. Depois a Apollo 12 pousou. Na Apollo 13, até no filme Apollo 13 dá pra ver isso, os americanos já não estavam nem aí pro programa espacial. Porque já tinha conseguido o que eles queriam. Cara, não servia pra nada, não tinha nada na Lua pra eles explorarem naquela época. Então a população, porque muito era propaganda, os americanos sabem fazer propaganda. Não, todo o povo, nós fomos o primeiro, somos os maiores e tal. Então pra população, tá bom, já foi 2 vezes, pra que ir de novo? Só que aconteceu, a Apollo 13 deu pau lá, né? Os caras quase morreram. Né? Aí reacendeu a vontade do povo americano de ver aquele negócio. Pô, legal, aí o pessoal, então vamos continuar. Foi a 14, foi a 15, foi a 16, foi a 17 e eles fizeram o foguete, o Saturn V da 18. Só que a 18 não foi, o foguete está exposto lá no Cabo Canaveral, no museu. Mas eles foram 6 vezes para a Lua, entre 69 e 70, não sei se foi 76, mas é nessa época aí. Aí depois a gente vê a Tati Ferreira. Tati, minha amiga das antigas, ela queria muito vir pra cá. Eu falei, quando você vier pra São Paulo, porque ela é de Minas, né? Uma mineirinha. Ela já escreveu o livro, talentosa pra caramba. Tem o canal do YouTube dela, é bombadaço. Fala sobre... Eu sempre falei pra ela que ela é uma versão minha feminina, porque os dois sempre falaram muito sobre sexo. Entendeu? Ela com mais conhecimento de causa, eu com menos, mas a gente sempre falou muito de sexo no canal dela. Então, ela fez muito sucesso com isso, acidez feminina. Acidez feminina. Então, foi muito legal. Ela foi a primeira pessoa que leu meu livro, que eu vou lançar esse ano.
e deu feedback positivo. E ela sempre, quando eu precisei, ela esteve do meu lado e foi uma pessoa que me ajudou muito quando o meu canal era pequeno. Ao contrário de certas pessoas aí que eu já falei aqui. Entendeu? Não tô querendo, né? Entendi. Entendeu? Pô, depois da Tati veio a Cris Paiva. E agora, hein? Essa daí foi... Arrebentou, hein, velho? E ajudamos ela a É. galgar o caminho. A gente que impulsionou A gente ela. impulsionou o podcast dela. Mas eu confesso que eu me senti meio usado. Eu senti usado, porque ela Eu não me avisou senti pra usado, gente. é. Fez o anúncio aqui, Isso. bombamos o podcast dela. Exatamente. E em agradecimento, o que ela fez? Ela nos usou. Ela nos usou como uma peça de roupa Podre. podre. É. Como Esfregou no sovaco, fedeu. fedeu, Entendeu? ela jogou naquele cesto Jogou e no deixou cesto lá, e cara. foda-se. É. E aí tá lá, tá todo dia lá concorrendo com a gente. É. Aí eu tinha que entrar no nosso, eu tinha que entrar no dela pra ver qual que era o convidado, pra ver se tava rivalizando. Aí ver os nossos views, Exatamente. aí ver o view Não, dela. mas o pior, viu, Ale? Ah. Ela entrou turbinada pelo poder financeiro que não tem Ah, limites é. no Flow. Porque Do a gente é tem o limite establishment, financeiro. é o establishment. É, eles nós são o somos a establishment. contracultura. Eles já são Exatamente. establishment. É, Eles isso aí. entraram... Eles são a Globo Sabe Lixo. quanto que eles colocaram de grana no podcast dela? Eu tenho Quantos? informações. Quantos? 1.230.000 reais. Eu não Só pra duvido. começar. Eu tenho De certeza. equipamentos, de Impulsionamento, estúdio, impulsionamento. É verdade. Aí é claro que elas bateram 100 mil reais, porque eles É. impulsionam. 1 milhão. Cara, é muita grana, velho. É muito dinheiro. O Flow, se ele pudesse, ele comprava a Rede Globo, eu acho. Acho que não tá nesse nível, mas quase. Eles compravam a Rede TV. Rede TV. Mas eu acho importante que as pessoas entendam que eles são o establishment. O que quer dizer? Eles são a estrutura da base da pirâmide que se aproveita de todo mundo que está tentando crescer, tentando arrumar um lugar ao sol, tá ligado? Então, assim, eles barram com as pessoas para que não cresçam nunca, para que eles se mantenham sempre no topo, como predadores. O establishment é conhecido por predadores. Eles são É como se os fosse homens por trás das cortinas. Isso. Tudo que acontece no podcast tem a mão do Monark e do Igor aqui, ó. Nós somos marionetes Exatamente. nas mãos dessas pessoas que controlam o podcast. Cara, você falando isso nunca... agora tá claro na minha cabeça. É tipo a mão invisível É. que manipula a sociedade. Exatamente. Tá ligado? Que é o marionete. Pensa bem, eu tava de boa, É isso mesmo. fui no podcast, eles colocaram na minha cabeça pra eu fazer um podcast, ou seja, eu fui induzido. Foi. O Igão e o Mítico foi eles que juntaram. Sim. Vênus. É. O Master Podcast. É verdade. E, caralho, eu nunca tinha pensado nisso. Ah, não, e eles se vingaram do Master, né? Porque eles deram. O Flow deu strike no Master. O Master tá fudido, tá no lodo. Tá no lodo Por causa deles. por causa do Flow, cara. Porque eles são establishment. Eles Eles são a mão invisível do mercado. Exatamente. Mas voltando ao avião, essa diferença. Teve. Não sei se você ficou acompanhando aqui com o Lito, tem uma certa polêmica aqui, que ele tava comparando o piloto de linha aérea com o chefe, né? Isso daí é Você viu isso polêmico. daí, cara? Sim. Como que você faria... Vamos, já que você, né? Cara, colocar você nessa polêmica também. Como você daria a diferença do piloto comercial do piloto de aviação? olha, pra começar, essa comparação que o Lito fez não é nem uma ideia que ele inventou. Não, falaram pra ele... ele falou, ele explicou isso daí. Ele só replicou isso daí. Cara, a verdade é o seguinte, o piloto da aviação geral, eu sou um piloto da aviação geral, voo meu avião e tal. Cara, eu preciso... É tão legal falar voo no meu avião, cara, é muito legal. Mandíbula, imagina... Inclusive eu te convido pra fazer um voo comigo Cara, já. é óbvio que Então, eu vou. partiu. Ô, Mandíbula, você já me convidou pra fazer um voo no seu avião? Chupa então, cara. Não, eu Pô, não tenho avião, então- né, meu? Eu não sou privilegiado. Você não tem o iate, você não tem nada, cara. Não tenho. Vai me chamar de passear de Corsa, cara. O cara tá falando- Pô, já é uma aventura. Posso chamar pra passear de Uber. Uber? Todo mundo. Fechou. Uber, como chama? Uber... Black? Não, Uber. o que é várias pessoas que você Juntos, divide. Uber juntos. Uber juntos. Uber juntos. Então, na aviação geral o que é? É os aviões particulares, aviões de táxi aéreo, aviões enfim, que não é da aviação comercial, né? Tem aviação comercial, linha aérea e aviação geral.
Na aviação geral, o piloto, como proprietário de aeronave, por exemplo, ele é responsável por fazer tudo no avião. Então, por exemplo, no meu caso, eu preciso levar para manutenção, eu preciso pagar pela manutenção, eu preciso fazer o plano de voo, eu preciso ver a meteorologia, eu preciso fazer tudo. Toda a operação, claro, é um avião pequenininho, né, uma aviação leve e tal. Mas se a gente for pegar um piloto da aviação executiva, ele também tem muito trabalho nesse sentido. O piloto da aviação executiva é o que cuida do avião. É o piloto da aviação executiva que vai levar esse avião para manutenção. É ele que vai ver lá com o mecânico o que precisa fazer. Muitas vezes é o piloto da aviação executiva que influencia o proprietário a comprar um determinado modelo de avião. Ah, é? Tem muito proprietário, até gente que eu conheço, que fala, cara, se meu piloto falar que é bom, tá falado. Entendeu? Então o piloto fala, ó, esse avião para o seu uso é bom. Compra esse avião, porque muitas vezes é o piloto que vai negociar o avião. O proprietário, ele acaba até... Porque você comprar um avião, eu devo fazer até um vídeo sobre isso em breve, você comprar um avião não é que nem se comprar um carro, né? Não é só ir lá na concessionária, tem um processo mais longo. E muitas vezes o piloto está envolvido nisso. Aí quando vai ter a operação, é o piloto da aviação executiva que vai fazer o plano de voo, ele que vai entrar em contato com os lugares que ele tem que parar. Então se ele vai fazer um pouso, por exemplo, vai sair de, sei lá, Congonhas, vai pousar em Florianópolis, ele tem que entrar em contato com Florianópolis, falar com a equipe de handling. Handling é a estrutura aeroportuária, então o cara que vai ter a van para pegar o cara, o carrinho de malas, o caminhão de abastecimento, tá lá, chegou o caminhão... Ele vai guardar o avião? Ele que vai guardar o avião, ele que vai tomar conta de tudo. Claro que dependendo do proprietário, dependendo do porte, né, se é uma empresa maior, um grupo, tem algumas pessoas junto ali nessa operação, administradores e tudo mais, que ajudam a trabalhar. Mas basicamente o que ele quis dizer lá é o seguinte, o piloto da aviação executiva, o piloto da aviação geral, ele toma conta de todos os processos do avião, não só voar o avião. O piloto de linha aérea, ele faz parte de uma engrenagem, né? Ele é um relógio, ele é uma engrenagem desse relógio que ele já vai receber muita coisa pronta. Por exemplo, o piloto de linha aérea, ele não vai levar o avião para manutenção. Quem faz isso é a empresa, é a própria companhia aérea. Tem pilotos, óbvio, que é um piloto específico que vai levar ali. Mas o cara que faz as etapas do dia a dia, ele é contratado para fazer aqueles voos comerciais. Qualquer coisa que seja relacionada a uma manutenção, um cheque mais pesado que vai para a oficina, aquele piloto está voando outro avião. Porque isso é importante dizer, o piloto de linha aérea ele não vai voar só o mesmo avião, a mesma unidade. Ele voa o mesmo modelo. Então, um piloto de Airbus A320, por exemplo, ele vai voar o Airbus A320 dentro da empresa. Mas ele pode voar dos 50 A320 que aquela determinada empresa tenha, ele vai voar algum deles que esteja disponível naquele momento. Então, quem fez a manutenção? Como que esse avião chegou lá? Quem foi a equipe que colocou o avião no finger para o piloto embarcar? Quem fez o plano de voo? Isso não é o piloto de linha aérea que faz, porque não é a função dele. O piloto de linha aérea tem muitas outras funções. Evidentemente, você voar um avião comercial é uma carga de trabalho muito grande, muito maior do que você voar um avião executivo, dependendo do porte do avião executivo. Eu não tenho como comparar o avião que eu voo com um avião de linha aérea. É óbvio que a minha carga de trabalho num avião pequeno é muito menor do que a carga de trabalho de um piloto de linha aérea. Então você entendeu que são funções colocadas ali. Então quando ele deu o exemplo do chefe, o piloto ele é o chefe, por quê? Porque ele é o cara que está lá executando aquela etapa, mas até ele sentar no cockpit do avião, muitas outras coisas já aconteceram antes dele sequer chegar no aeroporto. Coisa que um piloto de aviação executiva não. O piloto de aviação executiva, o cara tem que tirar o avião do hangar. Senão não acontece. Senão não acontece. Né? Mas é claro, existem casos e casos. Você pega uma empresa grande que tem uma frota de 3, 4 aviões. Você conhece uma empresa lá do sul que tem uma frota de vários aviões e vários helicópteros. Cara, tem uma equipe de 15 pessoas para cuidar dessa frota. Entendeu? Tem turnos de pilotos, porque é uma empresa muito grande. Mas a grande maioria dos pilotos executivos é o cara e o patrão. É o cara que vai voar com o patrão ali. Então ele tem que cuidar de todos os processos. Então são aviações diferentes, né? E acho que foi essa, só que, é claro, o pessoal pega um trecho, né? E aí quer ferrar e põe aquilo lá. Mas olha, muita gente que eu conheço, inclusive, que não gosta do Lito, que entrou em contato comigo, reconheceu e falou, não, realmente eu entendi o que ele quis dizer. Então é uma questão de hater mesmo. E de má fé, né? E de má fé. Alguém querer...